A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, isso significa que o índice deveria ser dividido proporcionalmente entre negros e brancos, mas na prática, isso está totalmente longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior do que a de um branco. No outro extremo, a cada 4 pessoas, uma no ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em extrema pobreza são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% das pessoas mais ricas. Isso reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem o aparelho. Isso também vale para a internet. Mais de 50% das pessoas negras não possuem acesso à rede. Infelizmente, essa proporção também acontece com requisitos mais essenciais para a vida humana. 40% dos negros vivem em áreas urbanas e não possuem esgoto encanado, sendo 70% das pessoas que precisam do SUS pessoas negras, onde ser negro e ter a cor de sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto de negras só aumentaram. E isso ocorre para ambos os gêneros, já que a cada 12 minutos uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. A representação de pessoas negras no sistema judiciário, legislativo e executivo são baixíssimas, é muito pouco. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista e quem está dizendo isso não somos somente a gente. A ONU também concorda com esses dados. A criação do Dia da Consciência Negra aconteceu em 1971, em Porto Alegre, por iniciativa do Grupo Palmares. A celebração faz parte do calendário escolar desde 2003 e foi instituída por todo o Brasil em 2011. A data escolhida foi dia 20 de novembro, quando ocorreu a morte do líder negro Zumbi dos Palmares. Em 1971, universitários negros se reúnem para criar o Grupo Palmares em Porto Alegre. Um dos objetivos era protestar contra o veto de um garoto negro num clube da capital gaúcha e discutir a situação do negro. Nessa primeira reunião também é discutido para criar uma data em comemoração à cultura negra. O dia 13 de maio era tradicionalmente usado para este fim, mas algumas pessoas não se sentiam representadas. Apesar de ser o dia da abolição da escravatura, tratava-se de um momento que lembrava o gesto de uma pessoa branca, no caso, a princesa Isabel. Por isso, ao escutarem a história de Colombo dos Palmares e de seu líder, Zumbi, os membros do grupo Palmares se identificaram. Assim escolheram 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares. A criação do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, em 7 de julho de 1978, a data ganha mais popularidade. Entende-se por consciência negra a compreensão da importância da cultura e da história dos negros no mundo. O Dia da Consciência Negra é importante porque abre espaço para a gente dialogar sobre esse tipo de problema. E essa reflexão pode abrir os olhos de muitas pessoas para todo tipo de racismo que acontece na nossa sociedade. Porém, isso não pode apenas acontecer no dia 20 de novembro, mas sim todos os dias do ano. Na véspera da Consciência Negra, João Alberto de Freitas, de 40 anos, foi espancado até a morte no Carrefour de Porto Alegre. 2 seguranças brancos do local, um deles policial militar, imobilizaram João e bateram em sua cabeça com violência. Tudo isso na frente dos funcionários e da esposa da vítima, que tentou ajudar, mas foi impedida. Clientes e funcionários registraram toda a agressão que acontecia ali no local, e pouco tempo depois, o João ficou inconsciente. A equipe do SAMU tentou reanimá-lo, mas ele morreu ali no estacionamento. Beto, como era conhecido, estava fazendo compra com sua esposa e aguardava no final do caixa enquanto ela pagava. Testemunhas dizem que Beto fez um gesto ofensivo que levou os seguranças a levá-lo para fora da loja onde aconteceu o assassinato. Os 2 seguranças foram presos em flagrante
por homicídio triplicado. Você tem inveja das suas famílias aqui. Eu também posso ter alguma coisa que eu tenho inveja da sua família. Você nunca vai ter. Essas cenas aconteceram em um condomínio de luxo na cidade de Valinhos, em São Paulo. O motoboy tinha ido fazer uma entrega. O caso foi registrado como injúria racial na delegacia de Valinhos. A companhia do iFood, então, prestou atendimento psicológico à vítima e excluiu o agressor do aplicativo. O preconceito também não aconteceu apenas pela cor de pele do entregador, mas também pela sua profissão, onde o agressor menosprezava o seu trabalho. No Rio de Janeiro, outro jovem e outra vítima do preconceito. Mateus, de 18 anos, tinha ido ao shopping trocar o relógio que tinha comprado para seu pai para presenteá-lo no Dia dos Pais. Mas ao entrar na loja, Mateus foi abordado por 2 homens que disseram ser policiais. Esses 2 homens, então, o acusaram de roubo e levou até uma escada onde ele foi agredido. Mateus prestou depoimento na delegacia, onde contou que foi muito machucado e até uma arma para sua cabeça foi apontada. O shopping e a loja disseram que os 2 homens não são funcionários. Os casos de agressão, desigualdade, racismo, preconceito, ameaças, entre outras coisas, não têm fim nesse país. As pessoas sofrem simplesmente pela cor de sua pele, por serem quem elas são. O que leva uma pessoa a disseminar ódio simplesmente pela cor de uma pele. Esse caso, que já foi citado anteriormente, foi algo desumano que fizeram com a vítima. Ela foi morta e agredida até o último momento na frente da sua esposa, onde implorava por ajuda. O preconceito não começou aí. Ele foi humilhado e expulsado para fora do mercado antes mesmo de ter feito algo. O preconceito durou o momento em que ele decidiu fazer as suas compras e entrar no mercado como um cidadão comum. Em plena véspera de Consciência Negra, não tiveram um pingo de empatia pela vítima, onde o mesmo já estava imobilizado. O Dia da Consciência Negra não é apenas uma data onde há cessação de trabalho e as pessoas descansam. É muito mais que isso. É uma data para você repensar os seus atos e as coisas que estão acontecendo nesse país e no mundo inteiro. Precisamos olhar para as pessoas negras que estão vivas e implorando por ajuda para terem uma vida normal que elas merecem e têm o direito. É algo essencial saber a importância dessa data, onde podemos ajudar a fazer a desigualdade diminuir, onde podemos ajudar as pessoas a não terem um final injustiçado somente pela cor de sua pele. Podemos salvar pessoas, todos somos iguais, merecemos tratamento igual, merecemos oportunidades iguais. Entre tudo na mesma proporção. Os casos de racismo e preconceito são algo enraizados na nossa sociedade. E não começaram agora, mas sim há milhares de anos, desde a colonização dos países. Mas eles precisam acabar. Não dá mais para as pessoas negras se sentirem oprimidas, inseguras e com medo ao saírem na rua, ao irem para o seu trabalho, buscarem seus filhos na escola, fazerem qualquer atividade do dia a dia. Um exemplo disso é o caso desse motoboy, que sofreu ofensas racistas simplesmente por estar realizando seu trabalho. Quando os negros vão ter que passar por situações dessas, de opressão, de vergonha, de medo. Precisamos denunciar esses casos. Não podemos ficar calados, temos que protestar, temos que buscar pelos nossos direitos, os direitos dos negros. Não podemos ficar calados e reprimidos. A justiça precisa ser cumprida. Outro caso de racismo revoltante é o que aconteceu aqui. Um homem negro foi espancado até a morte. Ele não só apenas sofreu racismo, mas sim ele foi morto. Ele perdeu sua vida simplesmente por causa de uma discussão. Ele foi espancado até sua morte por 2 seguranças brancos. Isso tudo aconteceu dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra. Sim, no dia em que os negros deveriam se sentir representados, respeitados. Mas não, só aconteceu o contrário e o pior. Não dá mais para continuar assim. Precisamos de mudanças nas leis. Precisamos de mudanças de atitudes das pessoas. O racismo é crime e precisa acabar. Um dos casos mais recentes de racismo que aconteceu é desse jovem negro que foi agredido e ameaçado dentro de um shopping apenas por trocar um presente de Dia dos Pais. E eu tenho repúdio por todos esses tipos de casos porque não entra na minha mente como uma pessoa pode ser diferenciada,
apenas pela cor de pele. Esse tipo de crime é um dos piores, na minha opinião, e isso nunca deveria acontecer, porque todo mundo é igual, não é uma diferença física que muda isso. Liberdade não significa somente não ter as mãos ou pés acorrentados, nem poder ir e vir onde quiser, aonde bem entender. Os negros lutam por um direito muito simples há muitos e muitos anos. Eles querem a verdadeira liberdade, e ela significa respeito e uma vida com direitos iguais. No Dia da Consciência Negra, o mundo deve atentar a que nós somos todos iguais. Mas ainda assim existe discriminação racial. E o pedido das pessoas que sofrem preconceito é que elas possam celebrar a igualdade dos povos.